Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade de ser empreendedor na comunicação. Bom, eu fico falando de empreender na comunicação, empreender no jornalismo, de Canva, vocês viram os vídeos aqui, o 1, 2 e o 3, mas você já parou para pensar o que é empreender na área de comunicação? E eu tenho uma notícia para você. Pode ser que você não esteja preparado ou não seja a sua etapa na vida para abrir uma empresa. É clichêzão, mas você tem que pensar se empreender é o seu propósito. Olha só, essa semana eu recebi 2 mensagens de recém-formados que se formaram agora no final do ano, que acabou o período de estágio, eles estão procurando emprego. Então eles estão desesperados, correndo atrás, querendo saber um pouco mais sobre a área de comunicação, além da experiência de estágio que eles tiveram. Então um deles me perguntou assim: Karina, você acha que eu devo empreender? Então eu dei umas dicas de onde eles podem mandar currículo, de alguns sites, de algumas pessoas, de alguns lugares que eles podem pensar na área deles, no local lá da Baixada Santista. E para aquele que me perguntou se era hora de empreender, eu perguntei para ele a experiência que ele tinha uma experiência muito pequena na área de internet e eu acredito piamente que a gente tem que seguir por etapas, mais ou menos como eu fiz. Então, primeiro eu tive a experiência no estágio em redação, dentro dessa redação eu tive experiência em site, internet, em foto, jornalismo, em diagramação, foi uma área bastante, eu fiz bastante na prática, né, todas as áreas, a maioria das áreas de jornalismo. E aí, quando eu me formei, eu fui para assessoria de imprensa, que eu já contei essa história para vocês. Eu fiquei nessa empresa como funcionária, como contratada por 4 anos. Depois, lá dentro, no dia a dia, atendendo jornalista, fazendo a revista, que também era parte de jornalismo, eu fui percebendo que essa empresa precisava de uma parte estratégica de comunicação. Então aí eu fui partir para estudar. Então eu fiz a pós-graduação para aprender a parte estratégica da comunicação, que sai um pouco dessa parte técnica que a gente aprende no jornalismo. E aí depois, em 2012, que eu realmente abri minha empresa, que aí eu tive a ideia, tinha cliente, já tinha o serviço e aí sim eu abri minha empresa. Então assim, nessa historinha que eu contei minha mesmo, vocês percebem o escalonamento? Então foi o que eu falei para ele. Eu não falei que ele não estava preparado, talvez ele esteja sim, ainda mais que hoje a gente tem recursos digitais muito mais rápidos de pôr em prática, enfim. Mas além da força de vontade, você tem que ter o conhecimento. Conhecimento que eu já falei de gestão, conhecimento de contábil, conhecimento, aí você vai aprendendo, mas você tem que ter uma base para você começar. E começando uma empresa, mesmo que ela seja focada em jornalismo, mesmo que seja uma redação que você abra, uma redação digital, enfim, você tem que saber de todas as áreas da comunicação. Então, mesmo que você seja um jornalista, que você seja um RP, você tem que saber todas as outras áreas. Você tem que aprender publicidade, você tem que aprender a comunicação em todas as suas áreas, fazer um 360. Como eu já falei também, e você sabe, nós jornalistas nós ficamos muito fechados nessa parte do jornalismo em si. Eu tive alguns professores que a sensação que eu tinha e a sensação que eu ainda tenho é que algumas pessoas, por medo ou por desconhecimento, preferem não sair dessa parte de jornalismo. Eu entendo que o jornalismo está passando por mudanças, eu entendo que o jornalismo está muito, muito diferente da sua base, mas você, a partir do momento que você vai abrir uma empresa, você vai abrir uma empresa de comunicação, que vai além do nível técnico, então ela vai partir para uma área estratégica, ela vai para um outro patamar. Até mesmo se você já se formou, você vai entender que depois que você saiu da faculdade, as vagas que as pessoas pedem são de analistas de comunicação e você tem que saber muito mais do que você aprendeu, que é o básico que você aprendeu na graduação. Então, voltando para o empreendedorismo, eu fico aqui falando que empreender é o que vai mudar a questão da comunicação e eu realmente acredito nisso, mas você tem que ver se é isso que você quer. Voltando, na realidade tudo isso vai funcionar se você tiver um propósito. Por mais que você precise ganhar o seu dinheiro, né, para pagar as suas coisas, ganhar o seu prolabore, você tem que entender que a comunicação é uma solução para empresas, independente seja na área de branding, seja na área de conteúdo, enfim, é uma solução que você vai oferecer para empresas. E para isso, claro,
o que a gente aprende na faculdade, a gente tem que fazer muito bem feito. A gente tem que fazer muito bem feito o arroz com feijão. Gente, empreender não é fácil, é muito desafiador, é uma das profissões mais difíceis que existem. Esqueçam esse papo que contam aí em palestra, que é fácil, que do dia pra noite você vai ficar milionário. Algumas pessoas realmente, raras pessoas podem acontecer isso. Mas no dia a dia mesmo é muito trabalho, muita estratégia e muitos objetivos a alcançar. Então agora eu vou contar umas verdades sobre empreendedorismo em comunicação desde já. Primeiro, mesmo você sendo um empreendedor, uma urgência, 80% do seu tempo vai ser voltado para administração e principalmente vendas. Segundo, você não acorda a hora que quiser. Terceiro, se você não alinhar sua cultura e seus valores e a forma com que você trabalha, o seu cliente vira o seu chefe. Quarto, você terá que lidar com clientes errados, principalmente no começo. Você vai ficar sofrendo. Eu vou contar minhas histórias aqui. Histórias que eu já chorei, que não deram certo. Principalmente no começo, você vai atender muitos clientes que não combinam com o seu estilo de trabalhar. E você vai ter que saber lidar com gente, com pessoas. Você terá que ter jogo de cintura para começar a ter uma situação confortável depois de um tempo que a empresa estiver rodando. E tem que entender como você pode melhorar os seus processos para não ter que ficar rodando 24 horas, trabalhando 24 horas para pagar suas contas, as contas da empresa e futuramente dos seus empregados. 6. Trabalhar sozinho exige paciência e muita disciplina. É muito complicado trabalhar home office. 7. Alguns familiares podem achar que você não está trabalhando porque você está em casa. 8. Você vai perceber que é importante ter processos de gestão muito bem definidos, de gestão e produção, e explicar isso para o seu cliente. Isso e outras coisas que você vai percebendo, eu vou contando aqui algumas histórias. Eu quero que você perceba que isso não é um desestímulo para você abrir sua empresa. Eu quero que você entenda isso antes de você querer abrir realmente a sua empresa. Uma das coisas boas do empreendedorismo é que você pode fazer da sua forma. Pelo menos da experiência que eu tive em redação, a gente é muito focado, a gente aprende lá na faculdade aquela questão funcionalista de hard news, soft news, enfim. Então você tem que seguir um padrão. Quando você trabalha, inclusive com criação de conteúdo, para blogs e tal, você pode criar um estilo. Então o empreendedorismo auxilia, ajuda na questão da criatividade. Então para quem é criativo, quem gosta de criar, empreendedorismo pode ser uma boa também. Uma coisa muito séria é que você é responsável por tudo que acontece na sua empresa. Sendo empreendedor, então a bola tá contigo. Empreender toma muito do seu tempo. Você tem que ser muito focado em questão de horários, você conseguir conciliar isso com seus clientes, na sua vida pessoal. Eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia e aí assim que eu percebi, lógico, eu mudei os meus processos, mas vocês não podem, vocês têm que ter o tempo para vocês e o tempo para a empresa. Voltando, eu tenho uma frase, se empreender fosse fácil, todo mundo tava fazendo, mais ou menos isso. E eu acredito realmente nisso, que empreendedorismo eu acho que é um novo modelo de negócios para o jornalismo e para a comunicação. Mas eu quero lição de casa, eu quero que você pense nos seus objetivos de vida, nos seus objetivos de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Quem quiser pode deixar comentário aqui embaixo, mandar por mensagem no Instagram, mandar pro feed do Instagram, enfim, eu quero ver. Mas se você quiser empreender, quiser muito, tiver muita força de vontade, vai fundo. Eu tô aqui para te ajudar. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo, mas um pouco que eu tenho nesses últimos 6 anos que eu tenho empresa, eu posso te ajudar. Pesquisa, leia muitos livros, faça muitos cursos, tem muita coisa boa aí na internet disponível. Você já deve ter ouvido falar que o empreendedorismo é nato, mas eu não acho que isso é uma coisa que você nasce, não é um talento que você tem, é um talento que você adquire. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então é isso, se você tiver alguma dúvida, me deixa o e-mail, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, em qualquer das minhas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram, que eu tô disposta a responder você. E ó, tamo junto, um beijo e até a próxima semana.